Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia, crime e suspense de 2013, chamado A Família. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um mafioso Rocco matando uma família italiana de 4 pessoas a sangue frio, acreditando que eles sejam os Manzoni. Ele corta o dedo do pai e o envia ao chefe mafioso Don Lucchese, que está na cadeia. Mas depois de testar a ponta dos dedos, eles confirmam que Rocco matou as pessoas erradas. Então ele tem ordens para continuar procurando a família certa. A verdadeira família Manzoni está deixando os Estados Unidos para viver na França, sob o programa de proteção de testemunhas do FBI. O pai, Giovanni, que também é chefe da máfia, sua esposa Maggie, seus filhos Belly e Warren e o seu cão Malavita. A razão pela qual eles estão constantemente se mudando e mudando seus nomes é Don Lucchese, que há muitos anos tentou matar Giovanni por ser o seu maior rival mafioso. Giovanni contra-atacou contando para a polícia, mandando-o para a prisão, e agora os homens de Lucchese estão constantemente procurando por ele para se vingar. A família chega à sua nova casa no meio da noite. Depois de ligar a energia e acender a lareira, Giovanni finge dar uma olhada na propriedade, mas na verdade ele tira um corpo do porta-malas do seu carro e o enterra no quintal. Na manhã seguinte, todos se preparam para começar um novo dia em suas novas vidas. Maggie vai dar uma olhada na cidade e ver se há algo interessante para fazer ou ver. Seus piores medos são confirmados pela garçonete do café onde ela sentou. Esta é uma cidade pequena e não tem quase nada para fazer. Depois ela vai à loja de conveniência para comprar mantimentos, onde ela escuta o balconista e alguns clientes insultando os americanos, pensando que Maggie não os entenderá, porque eles estão falando francês. Furiosa, ela pega um pouco de álcool e um tanque de gasolina das prateleiras e os joga no depósito, antes de acender um fósforo e jogá-lo ali também. Então ela paga suas compras bem rápido e deixa o mercado antes da sua armadilha explodir. Depois ela almoça em um restaurante de fast food, onde recebe a atenção das pessoas quando faz muito barulho, bebendo seu refrigerante. E depois visita a igreja, tendo a oportunidade de fazer amizade com o padre. Belly e Warren vão para sua nova escola, e Warren rapidamente se mete em problemas com alguns valentões, que lhe dão uma surra no banheiro, depois que ele fala com eles de uma maneira muito esperta e atrevida. Quando chega a hora do almoço, ele encontra sua irmã e lhe conta todas as informações que já descobriu sobre quem é quem na escola, porque ele está formando um plano para iniciar um pequeno grupo mafioso. Depois da escola, Belly começa a caminhar de volta para casa enquanto um carro com 4 garotos adolescentes a segue, pedindo para ela sair com eles. No início, Belly se recusa, mas logo ela se perde na cidade e decide que é melhor aceitar a carona. Os meninos, porém, em vez de levá-la para sua casa, a levam para um lugar perto do lago onde eles costumam curtir. Belly lhes pede que a levem para casa, mas o líder lhes diz para ficar e relaxar antes de baixar a alça do seu vestido, enquanto suas palavras estão cheias de insinuações. Não disposta a deixá-los escapar com isso, Belly volta ao carro para pegar uma raquete de tênis e a usa para bater no garoto, antes de dizer aos outros para se comportarem mais respeitosamente com as mulheres. Então ela pega o carro do garoto e o conduz de volta para sua casa. Enquanto isso, Giovanni vai até o portão da propriedade para fumar um cigarro, o que ele não costuma fazer. Ele rapidamente percebe que há agentes do FBI escondidos por perto, o vigiando, e decide voltar para dentro para dar uma olhada no galpão do jardim. Depois de jogar um monte de coisas fora, ele encontra uma máquina de escrever e, vendo que ainda funciona, ele acha que finalmente está na hora de escrever as suas memórias, descrevendo como ele assumiu o negócio da família, iniciado pelo seu avô décadas atrás. Quando ele para fazer uma pausa, ele encontra seu vizinho no meio dos seus quintais conectados e inventa uma história sobre ser um escritor quando lhe perguntam o que ele faz para viver. Mais tarde à noite, enquanto a família janta junto, eles visitam Robert Stansfield, um agente do FBI encarregado do caso. Depois de dar a sua aprovação à história do escritor Giovanni, ele lhe pergunta sobre o dono de uma loja que desapareceu recentemente. E Giovanni lhe diz que não sabe nada sobre isso. Mas, na verdade, ele o matou porque ele vendeu alguns frutos do mar que ele alegou que eram frescos, mas que, na verdade, estavam congelados. E este era o corpo que ele tinha no porta-malas quando chegou. Stansfield o lembra de não se meter em problemas, e antes de sair, ele lhe diz que os agentes do FBI que o protegerão estão do outro lado da rua, se chamam de Cico e Mimo. Então, Giovanni se junta à sua esposa na cama e tem um pesadelo sobre um churrasco que ele fez há muitos anos,
que foi quando Lucchesi escolheu atacar. No dia seguinte, quando Giovanni se distrai demais escrevendo, Maggie exige saber sobre o que ele está escrevendo, e fica nervosa quando ouve que é um livro de memórias, já que isso pode colocá-los em grandes problemas. Então ela pega uma bandeja de comida que preparou especialmente para Discico e Mimo, e sai para levá-la até eles, depois de pedir a Giovanni para verificar a água da torneira, porque ela está saindo marrom, e o encanador que ela chamou não apareceu. Na escola, Warren está começando a fazer contatos com as pessoas certas, usando informações e bens roubados para levá-los a trabalhar para ele. Belly, por outro lado, teve que bater em uma garota no banheiro por ter roubado a sua caixa de lápis. Ela também vê um cara muito bonito no refeitório, e Warren a informa que é Henry, um estudante universitário atuando como professor substituto de matemática. Todas as meninas da escola o querem, então Belly terá muita competição se quiser ir atrás dele. Mas ela tem um plano. Ela se aproxima de Henry após a aula e lhe pede aulas particulares de matemática, o que ele aceita. Enquanto isso, Warren encontra seus valentões fora da escola e decide bater neles com a ajuda dos contatos que fez. De volta à casa, o encanador chega 45 minutos atrasado, irritando Giovanni. Seu humor só piora quando o homem tenta mudar desnecessariamente todos os canos da sua casa. Então Giovanni lhe dá uma surra com as ferramentas que encontra no porão, e depois coloca o corpo na própria van do encanador para levá-lo ao hospital, onde o médico tem dificuldade de entender como o corpo do homem pode ter tantos ossos fraturados por simplesmente ter caído da escada. Enquanto isso, Rocco encontra a família do dono da loja de frutos do mar e mata a todos por não terem informações sobre Giovanni. Ele continua escrevendo suas memórias, falando sobre como ele costumava cuidar bem do seu antigo bairro no Brooklyn. À noite, Meg o repreende pelo que ele fez ao encanador, e Giovanni responde lembrando-a da explosão que ela causou no supermercado. Conversar sobre a sua obsessão pelo fogo recita Giovanni, e o casal fica íntimo ali mesmo no sofá. Quando chega o fim de semana, a família faz um churrasco e convida todos os vizinhos, uma ideia que eles não gostam muito, mas Stansfield insistiu para que eles pudessem se integrar melhor com a comunidade. Maggie pergunta a Belly sobre o Henry que ela convidou e a lembra de usar proteção, mas Belly lhe diz para não se preocupar, porque ela não vai ter uma rapidinha em alguma sala de aula. Ela vai escolher a hora e o lugar certo com o amor da sua vida. Warren chega com várias garrafas de refrigerante e diz à sua mãe para parar de fazer comida francesa e fazer pratos americanos, porque é isso que os vizinhos querem. E ele está certo. Os vizinhos vieram para ver os excêntricos Yankees e estão felizes em comer a sua comida esquisita. Até mesmo Discico e Mimo têm permissão para sair da observação e se juntar à diversão. O único que falta é o próprio Giovanni, que Belly encontra no barracão do jardim. Escrever sua vida assim tem sido como se olhar no espelho durante horas, e ele percebeu que lamenta não ter sido um pai melhor para os seus filhos e tê-los colocado nestas situações complicadas. Belly, entretanto, não concorda e lhe diz que ele é o melhor pai do mundo. Agora, de melhor humor, Giovanni se junta à festa, apenas para se irritar novamente, quando os vizinhos começam a tentar ensiná-lo como acender a churrasqueira. Giovanni imagina todas as formas que ele poderia machucá-los por serem rudes, mas, felizmente, antes que ele possa fazer qualquer estupidez, ele é interrompido pelo recém-chegado Stansfield. Os dois homens falam em particular, e Stansfield informa a Giovanni que as pessoas na Casa Branca estão preocupadas com este livro que ele está escrevendo, porque pode colocar muitas pessoas em apuros. Mas Giovanni promete que não planeja liberá-lo para o público. Ele também lhe diz que Giovanni ter entregado Lucchesi tem sido a melhor propaganda que o FBI já teve. E hoje em dia, mais e mais membros da antiga gangue mafiosa de Giovanni estão abrindo mão de informações em troca de proteção, a fim de viver uma vida mais segura. No final da festa, Belly está desapontada por Henry não ter aparecido. No dia seguinte, Giovanni vai ver o prefeito para discutir o problema da água marrom. Mas o homem não tem uma solução, e Giovanni se imagina batendo nele antes de sair do escritório sem criar nenhum tipo de problema. Em seguida, ele visita a empresa de água, onde confirma que a água já chega suja às suas reservas, e um dos trabalhadores de lá lhe dá uma pista da causa, uma fábrica local de fertilizantes. Giovanni visita essa fábrica em seguida, e quando o dono se mostra inútil e rude, Giovanni o amarra na traseira do seu carro e o arrasta pela estrada até que ele esteja pronto para confessar. O homem lhe explica como encontrar a turbina que ele deve desativar para obter água limpa,
e agora que ele tem a informação que precisa, Giovanni o deixa no meio da estrada com a sua moto, depois de prometer cortar as suas bolas se ele contar a alguém o que aconteceu. Quando volta para casa, ele encontra Stansfield lendo seu manuscrito, e ele gosta muito, mas ainda repreende Giovanni por escrevê-lo. Enquanto isso, Maggie continua visitando a igreja, e o padre consegue convencê-la a fazer uma confissão, depois de prometer que tudo o que ela lhe disser é confidencial. As coisas que ela diz são tão perturbadoras que assombram o padre por uma semana, e ele a proíbe de entrar em sua igreja nunca mais. Na escola, Warren se esqueceu de escrever algo para o jornal da escola como havia prometido. Portanto, tendo apenas 5 minutos para entregar algo, ele acaba citando Lucchese, desde o momento em que o conheceu quando criança. O jornal passa de mão em mão, e é assim que ele chega à cela de Lucchese. O velho reconhece imediatamente a citação e envia seus homens à Normandia para encontrar Giovanni de uma vez por todas. Depois da aula, Belle visita a Henry e eles acabam fazendo amor depois que ela tranca a porta. À noite, Giovanni recebe um telefonema de um dos vizinhos que veio ao churrasco, convidando-o para um evento de cinema que a comunidade faz todos os meses. Eles assistem a um filme e depois o discutem, e da próxima vez que estiverem assistindo a um clássico americano, eles querem que Giovanni esteja lá para orientar o debate com a sua experiência como escritor. Giovanni aceita, e como o FBI ouve todas as suas ligações, Stansfield aparece minutos depois para dizer que é uma ideia terrível. Giovanni não concorda, ele acha que esta é uma ótima maneira de mostrar que eles se encaixam, e faz Stansfield aceitar e ir ao evento com ele. No dia seguinte, as atividades violentas e criminosas de Warren são descobertas pela diretoria da escola, então ele corre de volta à casa para conseguir algum dinheiro e documentação falsa, a fim de fugir para Paris e começar o seu próprio negócio ilegal, como seu pai havia feito aos 13 anos. Antes de partir, ele diz adeus à sua irmã, que está deprimida porque se apaixonou por Henry, mas para ele ela só tem sido um caso, e agora que ele se formou, ele vai morar em Paris também. Enquanto isso, Giovanni deixa um boneco em seu assento para que o FBI pense que é ele, e sai de casa para plantar uma bomba na turbina que torna a água marrom. Depois ele se encontra com Stansfield, e juntos eles vão ao evento do filme, onde descobrem que vão assistir Goodfellas. Stansfield acha que esta é uma ideia pior ainda agora, mas Giovanni aponta que sair antes do início do filme é ainda mais suspeito. Depois que o filme termina, pedem a Giovanni para contar ao público o quão exato é a verdadeira Nova York. E Giovanni não pode mais ajudar e começa a contar histórias sobre a sua vida lá, como chefe da máfia, que as pessoas presentes acham que é fictícia. Stansfield ainda não aprova, e pensando que Giovanni está fora de controle, ele liga para Dicico e Mimo para dizer a eles para reunir a família e começar o plano B. Enquanto isso, Warren está na estação, esperando para pegar o trem para Paris. E Belle está no telhado de uma casa enquanto liga para Henry, ameaçando tirar a sua vida se ele não a levar com ele. Naquele momento, os dois irmãos veem um grupo de assassinos da máfia chegando à cidade. Então eles decidem voltar a casa para avisar seus pais, especialmente depois que Warren tenta ligar para eles e não recebe resposta, porque Maggie não conseguiu chegar ao telefone a tempo. Os pistoleiros matam todos na delegacia e usam seus registros para encontrar o endereço de Giovanni. Eles também matam os bombeiros e cortam os pneus do caminhão, enquanto Maggie se junta a Dicico e Mimo para perguntar sobre seus filhos e por que eles não estão em casa. Ocorre uma explosão na cidade. É a bomba que Giovanni programou para explodir agora mesmo, para que ele pudesse usar o evento do filme como um álibi. Stansfield o leva de volta para sua casa e o deixa lá, avisando-o para não sair enquanto ele vai falar com a polícia. Maggie também quer voltar para casa, mas assim que sai, ela vê os homens misteriosos de preto e volta para dentro com Dicico e Mimo, onde tenta ligar para casa, mas o seu marido não atende o telefone. Os assassinos chegam à casa e a fazem explodir, matando também qualquer vizinho que saia para ver do que se trata o barulho. Felizmente para Giovanni, ele sobrevive depois de se esconder no jardim por ouvir Malavita latindo como um alerta. Maggie quer ir vê-lo, mas assim que Dicico e Mimo se aproximam da porta, eles são instantaneamente mortos por um dos assassinos que ameaça tirar vantagem de Maggie, antes de acabar com ela. Giovanni chega naquele exato momento e salta sobre o assassino, asfixiando-o por trás, enquanto Maggie procura uma faca que usa para apunhalá-lo. Enquanto todos os assassinos estão ocupados investigando a casa e discutindo se devem ou não matar o cão, Warren e Belle chegam
e roubam algumas das armas do assassino de dentro dos seus carros. Segue-se então um tiroteio, onde Warren e Belly conseguem matar a maioria dos homens, exceto Rocco. Com Warren inconsciente após ser atingido, Belly o deixa no chão e decide fugir, esperando que Rocco tenha ficado sem balas. Mas o velho é surpreendentemente resistente, e ele a persegue até que Stansfield aparece de repente e o atropela com seu carro. Os pistoleiros podem estar todos mortos, mas a identidade da família foi descoberta, então eles têm que se mudar para uma nova cidade com novos nomes novamente. Giovanni, no entanto, está feliz por ter contado a sua história a uma multidão, mesmo que todos pensassem que era mentira. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.